Boa noite. Cada vez que eu me exponho na frente das pessoas, quantos rostos conhecidos, né? Quantas pessoas que a gente conhece, para mim é sempre meu primeiro dia de aula. Que eu cheguei na frente dos meus alunos e eu não sabia nem se eu daria conta do recado, que eu tinha tudo organizado para falar. E uma vez me falaram que isso é muito importante, porque mostra que nós não nos convencemos daquilo que nós temos a colocar. E nós temos que estar sempre atentos. Então hoje nos coube falar sobre o tempo e as leis naturais. Mas quando nós falamos em tempo, na realidade, o que é o tempo? A gente já parou para pensar o que é o tempo? Como nós utilizamos o nosso tempo? Mário Quintana, um poeta gaúcho, escreveu assim: se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter as pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Esse é o nosso poeta. Mas quando nós nos detemos a estudar um pouquinho mais sobre o tempo, nós vamos vendo que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o progresso está cada vez mais acelerado. Se nós pensarmos, eu posso dizer, né, que eu posso lembrar de 50 anos atrás, o que é que nós veríamos a respeito de tudo isso, nós não conseguiríamos nem imaginar. Eu lembro bem, quando a minha mãe fez 50 anos, eu fiquei pensando, tadinha, ela tá velhinha. Eu já passei desses 50 e eu não tô, acho que eu não estou tão velhinha. Naquele tempo, as pessoas parece que envelheciam mais cedo. Hoje nós temos muito mais vigor, nós conseguimos ir além na nossa produção, né? Então, se nós observarmos de 50 anos, eu não vou pegar tanto mais, tá? Nós vamos pegar 50 anos, que eu acho que é uma medida bem boa de tempo. Nós vamos ver o quanto a nossa sociedade avançou em tecnologia, avançou em recursos sanitários. Nós estamos ainda atravessando uma pandemia e que nós podemos observar, se nós fizermos uma pesquisa no início do século passado, quando nós tivemos outras pandemias, o que é que nós sabíamos, né, os recursos para saná-las foram muito mais difíceis. Quantas pessoas pereceram sem que se conseguisse alcançar esse desenvolvimento na tecnologia, na ciência, em relação à questão sanitária, né? Então, os nossos recursos sanitários, a nossa comunicação, as artes. Olha o que nós evoluímos em artes nesse período, na medicina, na ciência de maneira geral, o quanto nós evoluímos, né? E estes recursos todos que nós adquirimos, eles estão voltados todos para a evolução, para a melhoria de vida no planeta Terra, que é, por enquanto, o nosso planeta conhecido. Nós chegaremos... Tem aqui, ó, eu coloquei aqui. Tá bom. Obrigada. Nós chegaremos, não sei se eu consigo, mas
aqueles mais novinhos acho que chegarão a perceber paralelamente outros mundos, né, outros planetas. Mas vamos lá. Então, as nossas residências, os nossos escritórios, as nossas fábricas estão cheias de modernidades. Se nós pensarmos, cada um ao seu alcance, né? Olha o que nós começamos, eu sempre digo que para mim uma das grandes invenções da natureza foi a roda. E hoje, o que é que nós percebemos da roda? Sabemos, os carros têm roda, os carrinhos têm roda, eu posso colocar roda numa cadeira, eu posso colocar roda numa cama, e aí isso se torna automatizado. Mas uma grande invenção para mim foi a roda, porque através dela nós conseguimos amenizar a força que o homem fazia para o deslocamento de todos os objetos que necessitava, né? Mas, com tudo isso que evolui, aonde é que está a nossa tranquilidade? Aonde é que está a nossa paz? Aonde é que está a nossa felicidade? Por que nós não estamos mais felizes, mais tranquilos e mais produtivos? E acho que nós podemos mencionar, nós não podemos evitar de falar, basta nós tenhamos agora, nesses 2 anos que nós enfrentamos essa situação adversa dentro da nossa vida, porque não sei se alguém chegou a pegar outras pandemias, mas essa nos deixou bastante abalados, né? Nós modificamos uma série de conceitos, e que bom, né? Que bom para aqueles que conseguiram rever os seus conceitos e nos adaptarmos com as situações que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, né? A tranquilidade cada vez mais nos apega ou nos pega, né, de uma forma, às vezes, desprevenidas. Nós não sabemos o que é que nós vamos fazer, de que maneira que nós vamos agir para que nós consigamos enfrentar com esta tranquilidade. Nós corremos de um lado para outro e são queixas e mais queixas. A gente pode se observar por nós mesmos. Será que nós conseguimos conversar com uma pessoa ao nosso lado? Eu já vou chutar meia hora, sem nós nos queixarmos de alguma coisa? Nós nos queixamos da nossa saúde, nós nos queixamos do preço das coisas que estão altos, nós nos queixamos da nossa insegurança diante de um futuro que nós não sabemos o que vem. Tudo isso mexeu com a nossa tranquilidade, mexeu com a nossa estabilidade emocional. É bom? Nós vamos ver depois aonde é que nós vamos encontrar essa parte. Então, nós temos que ver que tudo passa e que parece que a Terra, que tudo está passando mais rápido do que sempre. Quem é que nunca ouviu falar, meu Deus, os tempos... Olha, hoje já é quarta-feira. Parece que ontem era quarta-feira da semana passada e hoje já é quarta. E nós já estamos no mês de julho, praticamente no meio do mês de julho, já passamos da metade do ano, daqui a um pouco quando nós vermos, está aí de novo o verão. E tudo vai acelerando-se. E isso eu já ouvia meus pais falarem quando eles eram da minha idade, que o tempo parecia que estava cada vez mais acelerado. Aliás, existem alguns estudos que comprovam, né, que o tempo está cada vez mais acelerado. Mas daí nós temos as nossas expectativas em relação às mudanças do nosso mundo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações e estamos a passos largos caminhando em busca para encontrar um mundo de regeneração. E isso parece tomar
todas as nossas atitudes, todas as nossas, a nossa caminhada, nós vivemos nesta expectativa, né, de que o mundo de regeneração, porque eles falaram, porque a gente leu, porque existem bastante comprovações de que o mundo de regeneração vai ser melhor. Vai? Vai se eu for melhor. Eu tenho que acompanhar esta evolução, porque senão eu posso até ficar fora. Eu posso sobrar. E aí eu não ser aproveitada neste mundo de regeneração. O conforto material anda muito paralelo com o nosso vazio existencial. Nós queremos o conforto, queremos cada vez mais os nossos valores acelerados, mas nós não nos preocupamos muito com este vazio existencial que nós temos. E por que é que nós nos angustiamos? Porque o nosso vazio está nos dominando. Nós deixamos que o vazio tome conta de nós. E aí é mais difícil de nós tentarmos compreender, parar, refletir e fazer uma transformação nas nossas atitudes, que é o nosso objetivo, né? Nós perdemos os nossos valores de referência, porque os valores continuam iguais. Nós é que os perdemos. E quando nós perdemos os nossos valores de referência, nós afetamos principalmente o quê? Afetamos a área da saúde. E aí nos vem a insônia, nos vem a angústia, nos vem a depressão. Olhem, gente, quanta gente está sofrendo de angústia. E aí, alguns comem, né? Para sanar essa angústia. Outros entram em depressão. Gente, depressão antigamente era coisa para pessoas idosas. Hoje nós temos crianças depressivas. E cada vez está sendo mais angustiante, mais preocupante, porque as crianças também tomam atitudes em função de toda essa depressão. E as atitudes nem sempre muito produtivas. Nós focamos o nosso modelo de vida nas coisas materiais. Então, nós queremos ter. Lançaram um celular novo. Eu quero esse celular. O meu que servia para ligar, para bater umas fotos, para entrar em umas redes sociais, já está obsoleto. Eu quero o mais moderno. O que amplia o foco da visão para uma foto, o que vai mais adiante, o que vai mais acelerar. Então, nós sempre vivemos, e isso em outros setores, nós queremos os carros melhores, nós queremos a geladeira melhor, nós queremos um conforto maior dentro de casa. Não é errado, gente. Nós temos que ter ambições, mas não demasiadas. Nós temos que ter ambições focadas naquelas nossas necessidades, nas nossas condições. Tá? Para muitos, há tempo para tudo, menos para as coisas do espírito. Então, nós corremos e vamos atrás, mas aquelas coisas espirituais que nós precisamos, nós não temos tempo. Nosso tempo é pequeno. Tá? A educação está voltada para o ter e não para o ser. Nós temos que ser, porque o que nós temos é efêmero, é passageiro. Hoje nós temos, amanhã poderemos não ter. Poderemos ter o melhor? Sim, mas poderemos não ter nada. O que nós somos, nós hoje somos, amanhã poderemos nos aperfeiçoar, sermos melhor, mas continuaremos a ser. Tá? Nós empreendemos, às vezes, um enorme sacrifício para adquirir muitas coisas. E, às vezes, nós não temos nem tempo para desfrutar daquilo que nós adquirimos. Por quê? Nós temos que trabalhar para pagar.
E quando nós chegamos, nós nem chegamos a terminar de pagar, surge outra coisa melhor ainda e nós já estamos correndo atrás. Então não dá tempo para nós nos preocuparmos com o ser. Nós queremos o ter, né? A tecnologia não vai suprir um abraço, né? Não vai suprir uma conversa, não vai suprir uma visita a um idoso, uma visita a um doente, não vai suprir a leitura de um bom livro. Eu vou só me permitir dar um depoimento. Ontem eu fui junto com umas colegas do tempo do colégio, nós todas aposentadas, nós fomos fazer uma visita para uma senhorinha que, para mim, ela diz muito, muito, porque além de ser da família, né, não tão, imagina, o pai dela era primo do meu pai, mas nós temos um carinho muito grande por ela. E na semana passada, ela fez 94 anos. Ela está perfeitamente lúcida, só não caminha. Mas quando nós nos despedimos, ela disse, tu vai voltar, né? Tu vem sempre aqui. Eu quero sempre estar contigo. Claro que eu volto. Outras colegas também querem vir, nós não viemos todas juntas. Mas tu vem junto de novo, né? Então, gente, ela chorou com a emoção de todas nós, não era só por minha causa. Mas e isso dá para a gente ver a importância que tem de nós fazermos uma visita àquela que não pode mais sair, porque ela fazia visita quase que diariamente na minha casa, quando meus pais eram vivos. Minha mãe faleceu e eu disse para ela, tu vais continuar vindo, né? Vem. Um dia antes do meu pai desencarnar, ela estava lá comigo. E aí eu disse para ela, nós vamos continuar. Eu disse, só que agora tem uma diferença. Nós vamos ter que nos comunicarmos, porque agora, como eu estou mais livre, eu vou voltar às minhas atividades na rua. Inclusive, voltar a frequentar essa casa que eu tinha parado. Então, assim, gente, o quanto é importante, e é um gesto que às vezes a gente não se dá conta. Mas não vamos usar esse tempo que nós estamos lá com aquela criatura para nos queixar, para levar angústias, para levar histórias tristes, para levar depressão. Não, vamos suavizar. Se nós não pudermos aguentar, a gente, em vez de ficar 1 hora se lamentando, vamos ficar meia hora rindo. É muito mais saudável, é muito melhor. Vocês não acham que receber... Teve uma época lá em casa que eu proibi. Doença é só uma. Terminou aquela, pronto. Agora vamos falar de outras coisas. A gente tem que se policiar, a gente tem que evoluir, a gente tem que procurar as situações. Não pensa que eu falo isso, que eu sou sempre assim. Mas tudo bem. Nós devemos cavar um tempo para cada coisa na nossa vida. Tá? Tempo em que as sementes sejam lançadas. O que eu colhi lá na casa da tia Irene não foi de graça, foi uma semente que eu plantei. Nós plantamos semente sempre. Agora vamos ver o que nós vamos plantar, né? O tempo que essas sementes levam para se desenvolver, nós também precisamos estar atentos a esse tempo. O tempo que ela leva para florescer e dar frutos. Vamos nos atentar para este tempo. O tempo para que elas amadureçam e possam ser saboreadas. Nós não vamos comer uma banana verde porque vai travar a língua. Nós vamos esperar o tempo que ela leva para ser amadurecida. E o tempo que as sementes caem no solo, e então começa um novo ciclo de frutificação. Para tudo existe um tempo. É claro que eu estou usando uma metáfora da semente, mas nós podemos fazer isso a cada gesto da nossa vida, a cada momento da nossa vida. Nós precisamos, na realidade, trabalhar. Porque o trabalho é uma das leis da natureza. Tá?
e por isso é uma necessidade, assim como outras leis divinas. No terceiro livro, do Livro dos Espíritos, nos fala das leis naturais. Não precisam ficar preocupados, eu não vou falar detalhadamente todas elas, porque são muito longas, muito interessantes. Eu até acho que eu vou me propor, a cada vez que eu falar numa delas. Muito boa. A importância desse tema é muito grande, tanto é que ele foi codificado no primeiro livro da codificação. Na primeira obra que Allan Kardec codificou, foram citadas essas leis na natureza, as leis divinas, né? Então, nós vamos dar uma passadinha em cada uma delas. São 10 leis, tá? Vem a lei da adoração. A lei da adoração sintetiza na submissão consciente e pacífica, porque nós amamos o nosso Criador. Porque nós temos um sentimento muito grande que vem do nosso coração. É como a Tânia, quando fala aqui, vocês não percebem que a Tânia explode aquilo que tem dentro dela? Que ela fala com o coração, e por isso que eu admiro essa baixinha, porque ela é puro sentimento. Tá? Então, essa lei de submissão não significa que nós tenhamos que fazer, depois nós vamos falar na lei de adoração, mas nós estamos submissos a um sentimento. É aquilo que quando nós fazemos as nossas preces, principalmente aquela prece que o Senhor nos ensinou, né? E tem uma parte que eu acho muito importante: seja feita a vossa vontade. Não é a minha vontade, porque Deus é nosso Pai e Ele nos quer bem. É óbvio que a vontade dEle é aquilo que vai ser bom para mim. Então eu posso me submeter à vontade do Pai, porque eu sei que aquilo que vem para mim é o melhor que eu necessito. A lei do trabalho. O limite do trabalho é o limite das forças do homem. Por quê? Aquele que não trabalha não se sustenta e acaba sendo um peso, vamos dizer, para a nossa sociedade. A sociedade precisa cuidar dele. Ah, mas eu não tenho emprego. Não é um emprego, é o trabalho. O trabalho é aquele que as donas de casa fazem, antigamente dizia, né? As donas de casa faziam o trabalho da casa. Hoje em dia elas trabalham tanto quanto os homens também na rua. E muitos homens também fazem o serviço da casa. Mas assim, nós temos o nosso trabalho do mais simples ao mais complexo, aquilo que exige mais do nosso raciocínio, da nossa evolução, do nosso conhecimento, mas nós temos que valorizar aquele simples trabalho daquele que, desprovido de conhecimento, de tecnologia ou de educação, ele consegue executar e executa de uma maneira muito digna, muito grande. Tá? A lei da reprodução. Essa lei de reprodução tem como objetivo a existência de todos os seres sobre a Terra, dando as oportunidades de cocriação e de reencarnação dos espíritos. Então, nós precisamos estar sempre... Eu falo, mas não assim, daí dá sede. Nós precisamos sempre nos preocuparmos com esta reprodução. Mas vamos ver o que nós estamos reproduzindo. Vamos ficar atentos. A lei da destruição. Bom, aí a lei da destruição é muito interessante, porque cada situação que é destruída origina uma nova situação. Então nós não precisamos nos apavorarmos, porque com toda aquela destruição pode ser que não seja imediata, mas a reconstrução surge.
a reconstrução de conceitos, a reconstrução de pensamentos, ideias, de atitudes, né? De desconhecimento, de descobrimentos de coisas que nós ainda estamos por vir. Na realidade, esta lei é aquela que fala quando o espírito se liberta deste invólucro que nós temos aqui, do nosso corpo, que é destruído, né? E quando nós conseguimos levantar voo para a espiritualidade. Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que o nosso espírito não vai para aquele lugarzinho, seja num forno, na cremação, seja num túmulo, ele não vai para aí. O nosso espírito está liberto. Vai depender do que é que nós queremos libertar. Nós queremos libertar um espírito rançoso, com poucos conhecimentos, ou nós queremos libertar um espírito que está em plena ascensão, querendo evoluir? Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher. A lei de conservação. Bom, Deus nos fornece à humanidade todos os meios de buscar a nossa conservação. Tá? A nossa responsabilidade é tentar compreender estes meios, né? Para isso nós estamos submetidos à lei do trabalho, nunca perdendo a visão de que o planeta produz o necessário para o nosso abastecimento. Sejamos coerentes e nós vamos ter sempre o que nós precisamos. Aí nós temos depois a lei da sociedade. Não se preocupe, tem só mais 20 folhas. A lei da sociedade nos coloca que nós precisamos compreender a importância das relações humanas, a necessidade dos sentimentos desenvolvidos pelo homem, a comunhão entre as pessoas, o isolamento, quer dizer, quando a gente tem necessidade de se isolar. E eu tenho uma necessidade muito grande de me isolar. A reencarnação e os laços familiares. Que nós, cada vez que nós reencarnamos, nós não vamos reencarnar longe daqueles nossos afetos que estavam lá numa vida passada. Nós estamos mais ou menos próximos, com um tempo ou antes ou depois, mas nós acabamos naquele núcleo que nós estávamos. Esta é, então, uma oportunidade de resgate e amor para com aqueles com quem nós convivemos. A lei de igualdade. Deus não criou as leis sociais. As leis sociais fomos nós que criamos, né? E nós que as desenvolvemos, nós que as atropelamos, nós que as modificamos e nós que temos a pretensão de estar sempre melhor. Não é bem assim, mas nós sabemos. Tá? Para isso, Deus nos criou iguais. Nós somos todos iguais perante a lei, mas nós possuímos funções diferentes. Nós podíamos dizer as funções entre masculino e feminino, né? Nós ainda podemos, sem ser nem um pouco sectária a respeito destes temas, mas nós podemos diferenciar o masculino e feminino, seja oriundo de que sexo vier. Basta que nós aceitemos a todos, como eles são. Tá? Nós temos uma necessidade muito grande da educação moral, que é a formadora do caráter e dos bons hábitos, e não apenas instrução. Saber que 2 mais 2 são 4 é uma instrução. Agora, por que 2 mais 2 podem ser 4? Nós podemos dar uma função moral para este aprendizado. A lei de liberdade. A lei de liberdade, a busca da liberdade é uma coisa muito natural
nós vamos buscar a liberdade, sempre, né? Às vezes a gente pega um caminho torto, mas o nosso objetivo é buscar a liberdade, né? É um impulso muito forte que nós temos quando sentimos as nossas capacidades, mas às vezes nós nos deixamos dominar pelo egoísmo. E aí, quando nós nos deixamos dominar pelo egoísmo, nós tentamos cercear a liberdade do outro. Eu esqueço que a minha liberdade vai até ali, porque ali eu tenho que conviver com a liberdade do outro. Não é deixar o outro ser livre, é conviver com a liberdade que o outro tem. Quando o uso da nossa liberdade interfere na vida dos outros, aí nós estamos faltando perante as leis naturais. E por último, nós temos a lei da justiça, amor e caridade. E não é por elas ter sido colocada por último que ela é menos importante. Talvez seja a mais importante, porque fala em justiça, fala em amor e fala em caridade. O primeiro direito do homem é o de viver, é dignidade à vida. Nós não podemos atentar contra a vida de ninguém, seja ela com uma arma, com uma agressão, né? Às vezes nós atentamos contra a vida das pessoas em gestos mais simples. Nós não nos damos conta do quanto nós magoamos a quem está do nosso lado por tomar uma atitude mínima que seja. E nós estamos magoando. E isso é afetar o direito de vida do nosso próximo. Quando nós temos as más distribuições de renda dos bens da terra, quando a nossa justiça é morosa, tudo isso nos afeta. A justiça das diversas encarnações do homem é muito importante, porque ela é uma consequência do progresso. Cada nova existência, com a inteligência mais desenvolvida, o homem compreende melhor o bem e o mal. Nós não temos essa lembrança, porque graças a Deus nos foi dado esquecer o que nós somos no passado. Mas se nós lembrássemos, o quanto nós já fomos embrutecidos, né? Enquanto nós já fomos ásperos. E nós estamos evoluindo. Porque cada existência que nós temos na Terra, independente do tempo que nós estivermos aqui, a oportunidade é dada a todos para que nós consigamos crescer, evoluir um pouquinho mais, subir um degrauzinho a mais na nossa escala da existência. Se nós ficássemos só numa existência, o que seria destes homens, destes seres embrutecidos, selvagens e ignorantes, sem uma oportunidade de crescer e de evoluir? Como é que nós chegaríamos à regeneração? Não tem como. Deus deixa para o homem a escolha do caminho. Se é para o mal, se nós quisermos caminhar para o mal, nós temos que saber que a nossa estrada é mais longa, é mais penosa. Para isso nós temos o livre-arbítrio. As leis divinas, as leis naturais, estão escritas na nossa consciência, em estado latente. Nós não lembramos. Mas de vez em quando, se a gente observa, a gente parece que vai lá e cavoca num buraquinho ou abre uma gavetinha e de lá nós tiramos uma pétala, uma pérola, que é tão importante na nossa vida que nós não sabemos por quê. Nós estamos pegando aquele que nós já conhecíamos em tempos passados. Então, o Espiritismo não prega a violência, mas a coragem de apontar os erros e os responsáveis pelas suas consequências. Na realidade, nós precisamos aperfeiçoar a nossa assistência social, porque se nós queremos mudança na sociedade, nós temos que aprimorar tudo isso. Viver não pode ser uma concessão dos mais fortes, sim um direito natural. E aí,
eu vi uma historinha que eu achei muito bonitinha. Estavam o pai e o filho conversando e o menino perguntou para o pai: pai, de que tamanho é Deus? E o pai disse: enorme. Ele é do tamanho daquele avião que está passando lá no céu. E o filho olhou e disse: mas então ele é pequenininho. Então vamos dar uma volta. E levou o filho até um aeroporto. E no aeroporto chegava, se aproximava um avião, que ao chegar na pista, chegou bem perto, relativamente, de onde eles estavam. E aí ele disse: tu está vendo que quanto mais o avião se aproxima, maior ele parece? Assim é a nossa relação com Deus. Quanto mais nós trouxermos Deus para próximo de nós, maior ele será. E aí eu volto a questionar: o que fazemos com o nosso tempo? Uma boa noite. Muito obrigada por terem me escutado.